de fevereiro, já está aí já o banner, nós vamos ter aqui na igreja uma conferência de batalha espiritual. Dia 13 é uma sexta-feira à noite, dia 14, sábado à noite, e dia 15, que é domingo, vai ser pela manhã e à noite o encerramento. Nós ainda estamos vendo a possibilidade de trazer alguém para ministrar, mas ainda não conseguimos fechar por conta da data, né, que é carnaval e é feriados, e a maioria das igrejas tem os seus eventos internos e os pastores acabam se comprometendo, né, com as suas igrejas. Então estamos tendo assim uma certa dificuldade, mas nós vamos ter a nossa conferência para a glória de Deus. À medida que vamos aproximando, eu vou falando aqui algumas coisas a respeito do que é esta batalha espiritual, qual é o propósito. Mas já tem aqui uma frase, ó, aprendendo a vencer batalhas espirituais. Nós vamos aprender, vamos conhecer quem é o nosso inimigo, como que ele trabalha, né, como que funciona a hierarquia, né, das trevas, o que está por detrás. Vamos falar um pouco sobre a questão das seitas, né, das obras malignas, das questões que envolvem influências malignas. Nós vamos falar muito sobre isso, então você não pode perder. Você precisa aprender como que funciona, como que é as regiões celestiais, como que funciona o mundo espiritual. Aprendendo, nós vamos saber como orar melhor, como orar com objetivo, né, com clareza, da maneira correta, para que nossas orações realmente tenham poder e alcance, né, nossas intercessões alcance no reino espiritual. Então, 13, 14 e 15. Nós vamos fazer esta conferência nos dias de carnaval, porque sabemos que você não vai para o carnaval mesmo, né? Não é mesmo? Você não vai pular carnaval. Então a gente vai estar aqui. Eu vou ver a possibilidade no domingo de manhã a gente ter pelo menos um café da manhã aqui, né? O almoço não dá por conta da nossa cozinha, mas pelo menos um café da manhã para você vir de casa e já estar, né, tranquilo, né, neste horário para poder participar da conferência. Amém, queridos? Graças a Deus. Então vamos lá. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Salmos, no capítulo de número 30. Salmos, capítulo de número 30. Glória a Deus. Aleluia. Verso de número 5. Vou falar nesta noite o choro que ativa a alegria. Salmo 30, verso 5. Todos acharam aí? Então vamos lá. Porque a ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ler todos juntos essa última parte aí? Vamos lá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lê para a pessoa que está ao seu lado, lê para ela profeticamente, lê essa última parte, diga para ela, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Abre um pouquinho. Aleluia. Queridos, quando o salmista escreve este salmo, ele não deixa claro, não escreve quais eram os motivos, se bem que temos ali salmos anteriores, algumas justificativas, mas eu não queria entrar em detalhes do que ele estava passando. Eu quero nesta noite compartilhar com você
o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando. E debaixo desta palavra, tomar posse mais uma vez de que tudo passa. Amém ou não? Tudo passa. A própria palavra de Deus diz que tudo passa, somente a palavra de Deus permanece para sempre. Então, uma luta passa, uma dificuldade passa, uma tragédia passa, um tempo ruim passa, até tempos bons passam, né? Mas algo tremendo que permanece. E nós precisamos focar, trabalhar, investir, crer naquilo que permanece, não naquilo que passa. No entanto, quando muitas vezes estamos enfrentando algumas situações que parece que não vai passar, parece que vai permanecer. Esta guerra nunca passa, esta situação nunca acaba, e aí vai comprometendo nossas forças, vai comprometendo a nossa fé, vai comprometendo a nossa esperança. Mas nós estamos firmados na palavra, porque se somos ou se estamos ativados, nós cremos o que esta palavra diz, que o choro, ele pode durar uma noite, ele pode, né? Às vezes ele dura menos que uma noite, mas ele pode durar até uma noite. Mas o meu foco e a minha certeza e a minha esperança é que há uma alegria que está vindo, há uma alegria que está sendo gerada, há um estado diferente, novo, que eu posso viver e experimentar. Há uma alegria de Deus, e na Bíblia, alegria é o próprio Deus. O nosso Deus é um Deus de alegria, o nosso Deus é um Deus que tem coisas que nos alegram, que nos deixa felizes, que nos faz regozijar, que o nosso coração regozija na presença dEle. Então, nesta noite, nós queremos tomar posse desta palavra e crer que, ainda que existam choros, que existam adversidades que estão durando, ou que você está passando, não se esqueça, vai chegar amanhã. A noite vai passar, a noite vai acabar, ainda que a noite possa ser longa, ainda que esta noite está longa demais, mas ela vai acabar. Na noite passada, não de ontem para hoje, mas de antes de ontem para ontem, eu fui dormir, já era quase meia-noite, e eram 3 horas da manhã, eu despertei e eu comecei a contar carneirinhos para dormir, e acabou a conta, e perdi as contas e não dormia, né? E eu virava para lá e virava para cá e não dormia. E eu disse assim: bom, eu tenho algumas experiências de quando começa a orar, dorme, né? Dá sono. Aí eu comecei a orar e não deu sono. E já era 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. Então eu disse: bom, eu também tive algumas experiências de ler a Bíblia e dar sono. Aí comecei a ler a Bíblia e já era 5:30 da manhã, não dormi. Eu disse: bom, agora também não vou dormir mais. Então agora eu queria saber por que eu não dormi até aqui. Então Deus falou comigo: você não perguntou?
Devia ter perguntado às 3 horas da manhã, né? Então o Espírito Santo diz: pegue o celular e comece a anotar algumas coisas que eu tenho para te dar. Era só isso, irmãos. Era só isso. A noite foi longa. Foi longa. O dia amanheceu e eu estava ainda na noite. Não dormi 3 horas aquela noite. Mas depois que Deus liberou o meu coração, o que Ele queria que eu anotasse, e algumas eu quero falar aqui nesta noite, nesta palavra, e a maioria foi para a nossa conferência, né, de batalha espiritual. Eu acordei, né, aliás, quando eu me levantei de manhã, eu estava renovado. Eu estava renovado. O tempo sem dormir não prejudicou, porque eu passei aquela noite toda, aquela madrugada toda com Deus. Então foi uma noite longa, mas amanhã veio. Amanhã veio. Então eu quero falar nesta noite sobre algumas coisas nesse sentido, né, que a gente não pode deixar o nosso coração ficar alimentando de lembranças que trazem tristezas ou de experiências de derrotas que tivemos na nossa vida, porque isto vai gerar um choro incontrolável, inconsolável, um choro interminável, um choro que não vai haver noite e nem dia, porque tem gente que não só chora de noite, mas chora de dia, sofre à noite e sofre de dia, sofre nos dias ensolarados e nos dias de chuva, sofre nas noites estreladas e nas noites de trevas. Em qualquer momento ele está chorando, ele está sofrendo, mas você precisa aprender que este choro, este sofrimento é um tempo, é um processo, e você pode dar fim a isto. Amém? Quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite, ele está abrindo aqui uma possibilidade de que eu posso dar fim a este tempo de sofrimento. Mas primeiro vamos ver o que é o choro. O choro, anote aí, é a extravasão da alma. É uma alma que extravasa. É uma alma que manifesta algo que está ali dentro. Tem alguns tipos de choro. Choramos por perdas, choramos por saudades, por mágoas, choramos até porque nos sentimos incapazes. Tem choro de alegria, não tem? Está chorando por quê? Porque eu estou feliz, estou alegre, né? Tem choro por causa de uma dor física. Quem já teve cólica de rim aí? Chora, não é? Uma dor de parto. Nós choramos por cansaço. Choramos até por cortar cebola, não é? Chora. Então o choro é uma manifestação da alma, é um momento em que nós declaramos que estamos extravasando, estamos botando para fora, através do choro, a dor, o sentimento ou o ressentimento que está lá dentro. Mas o salmista, no Salmo 34, verso 18, ele fala sobre um tipo de choro mais profundo. Ele fala sobre o quebrantamento, né? Que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, não é isso? O Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E este quebrantamento é um choro mais profundo. É quando a alma está totalmente quebrada. É aquela alma que está buscando a Deus na intimidade,
que na presença dele nós somos tocados profundamente, e este quebrantamento nos deixa sem força. Ele nos faz nos dar uma entrega total ao Senhor. Nós vamos ver na Bíblia um exemplo de uma mulher que estava orando por um filho. Ela era estéril, mas ela queria um filho, e ela não conseguia ter este filho. E ela ia todo ano para Jerusalém para celebrar ao Senhor nas festas. E numa ida dessas, ela se quebrantou, se lançou, se prostrou e se jogou diante do templo, bem de manhã. E ali ela chorava profundamente. Ali ela clamava. A alma dela estava se derramando. Então o sacerdote Eli chega até aonde Ana estava e pergunta para ela: escuta, você já está embriagada a uma hora dessas, por ser a primeira hora, as primeiras horas da manhã? E ela disse: não, meu Senhor, eu estou quebrantada de alma. E então ela conta o que ela queria. O sacerdote abençoa ela e libera sobre ela a oração que ela estava fazendo. A Bíblia diz que ela volta para casa com o seu marido Eucana, e então ela fica grávida, e ela gera um profeta tremendo, muitíssimo usado pelo Senhor, Samuel. Samuel foi filho, foi gerado por uma alma quebrantada, por um espírito quebrantado. Então, chorar não é feio, não é vergonhoso. Nós ainda somos de uma geração que fomos ensinados que homem não chora, né? Que homem não chora. Eu fui ensinado por um homem que homem não chora, mas este mesmo homem que ensinava isso, nos seus últimos anos de vida, chorou muito, chorava muito. Então o choro tem este propósito de manifestar o que está dentro da sua alma. Amém? Agora vamos falar sobre a duração do choro, a duração desse choro. O tempo de chorar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas, não é? Lá o texto diz no capítulo 3, o verso 4 de Eclesiastes, que há tempo determinado para todas as coisas. E também há tempo para o choro. Lá diz que há tempo de chorar e tempo de se alegrar, né? Tempo de chorar e tempo de rir. Então, olha, mais uma vez, nós estamos vendo aí que tanto o choro quanto o riso, tanto a alegria quanto a tristeza, está condicionado a um tempo determinado. Amém? Será que você teria coragem de profeticamente dizer para a pessoa que está ao seu lado: está chegando o tempo de você dar um basta em todo o choro de sofrimento? Amém? Agora diga a ela: porque está chegando o tempo de se alegrar. Diga a ela: e a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Enquanto o choro nos desfalece, a alegria do Senhor nos fortalece. Que tremendo isso, que maravilhoso isso. Então há um tempo de chorar e um tempo de se alegrar. O teu choro vai durar até onde você permitir. Concorda comigo ou não?
teu choro vai durar até quando você permitir. Aleluia. Levanta e anda. Quantas vezes Jesus disse isso para alguém? Levanta e anda. Se Jesus não tivesse dito isso, aquelas pessoas iam continuar ali, acamadas, deitadas numa esteira, numa cama, paralítico. Mas Jesus chega e fala: escuta, você precisa dar um fim a isto, depende de você. Levante, se mova, se movimente, dê uma ordem para o seu físico e levante. Então aquelas pessoas paralíticas, elas levantavam e começavam a andar. Pedro teve uma experiência dessa com um paralítico que estava lá na entrada da igreja, na escadaria da igreja, e aquele homem foi curado de uma maneira tão sobrenatural que o texto bíblico diz que ele entrou saltando e correndo para dentro da igreja. Amém, queridos? Então, você vai chorar até quando você determinar. Mas o que é uma noite? Ele não diz lá uma noite? A noite é um tempo. A noite é um processo. A noite é a duração de uma experiência. É a espera de uma promessa se cumprir. A noite pode ser a duração de uma prova. Conheço pessoas que a noite dela já vira anos, meses. A noite não acaba, não tem fim. As coisas não mudam, não se resolvem. Que luta, que guerra, que dificuldade, que choro, que sofrimento. Mas Deus tem uma palavra, e eu preciso crer nesta palavra. Não sei quanto tempo esta noite sua está durando, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que o próprio choro, teu próprio sofrimento, ele vai gerar alegria. Aleluia. Porque há alegria escondida nas lágrimas. Meu Deus, anote isso. Há alegria que está escondida nas lágrimas. Quando acabar a noite, virá alegria. Porque até no choro, no lamento, tem propósito. Deus tem propósito. Você já se perguntou: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que o Senhor está permitindo? Eu acho que esta é a frase que a gente mais usa. Primeiro a gente quer culpar Deus, né? Deus, por que o Senhor está permitindo? E às vezes a gente não para ouvir Deus. Mas com certeza Deus poderia te dar uma resposta, ou nos dar esta resposta. Ele tem propósito em tudo. Ele tem propósito em tudo. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele foi chamado por um pai para ir curar uma filha que estava muito doente. Mas como Jesus teve que atender um outro caso, alguém chegou e disse: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Então Jesus olhou para o pai dela e disse: olha, você não temas e creia tão somente, a tua filha será salva.
A menina estava doente, mas agora ela está morta. E mesmo assim, Jesus vai até a casa aonde o morto está. E quando ele chega ali, há uma multidão de pessoas planteando, chorando pela morte da menina de 12 anos, uma adolescente. Quando Jesus vê aquela multidão chorando, ele diz para eles: olha, ela não está morta. Ela não está morta. E então as pessoas que ouviram isso começaram a rir. Começaram a rir. Você vê? O ambiente de choro se tornou um ambiente de riso. Mas esse riso não era um riso de alegria porque algo iria acontecer ali, ou que supostamente Jesus estava certo e que todo mundo estava errado e ela realmente não estava morta. Mas era um riso de zombaria. Era um riso de pouco caso. Era um riso de descrédito à palavra que Jesus libera. Mas por que Jesus disse que ela não estava morta? Porque tinha um propósito o que estava acontecendo com aquela menina. Havia um propósito. Amém, queridos? Aquela multidão que chorava e que ria ao mesmo tempo é a multidão que precisava presenciar o sobrenatural. Aquela multidão precisava saber que aquele que chegou ali era maior do que a morte que estava no quarto. Que aquele que chegou ali, ele tinha vida, vida em abundância, ele tinha alegria para sempre. Aquela multidão precisava saber que a noite daquela moça chegou ao fim. Quando Jesus chega, a alegria chega, a vida chega, a ressurreição chega e acabou a noite de choro daquele pai, daquela mãe e daquela família. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia! A alegria escondida nas lágrimas. Acredito que quando Jesus disse para Jairo: creia tão somente, ela não está morta, ela está salva, ela vai ser salva. Eu creio que Jairo queria chorar. Talvez até estava lacrimejando. Mas ele creu naquela palavra. E a fé de Jairo naquela palavra enxugou as suas lágrimas de lamento e começou a gerar uma lágrima de alegria, uma lágrima de esperança. É por isso que nós viemos aqui nesta noite, amados, para voltarmos para casa, não mais acreditando que nunca mais vou chorar, não, mas que os meus choros, todos eles terão um propósito, e que o final deles será alegria, porque por detrás das minhas lágrimas de sofrimento, de tristeza, tem lágrimas também de alegria, porque o Espírito Santo que me ativou para ser um homem, uma mulher alegre e feliz, porque a alegria do Senhor é a minha força. Então eu quero chorar de alegria por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na vida da igreja, na minha família, na minha vida. Eu quero chorar assim de alegria. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Eu não posso ser alheio
ao choro da sua noite. Mas também não quero ficar de fora com a alegria da tua manhã. Aleluia, aleluia. Há choros que eles muitas vezes não querem nos converter em alegria. Mas a Bíblia está dizendo que o final de todo choro tem alegria. Você vai se alegrar, meu irmão. A alegria do Senhor é a tua força. Em nome de Jesus. Jó, nos seus últimos momentos de choro, nas suas últimas noites de sofrimento, ele declara que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Eu sei que teologicamente esse texto tem outras indicações, tem outros ensinamentos, mas eu quero usar ele e dizer para você, meu irmão, que ainda que você está triste, chorando, não esqueça, você está na presença de Deus. Deus não te deixou, não te abandonou. Então, celebre, se alegre, sorria, porque você está na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Em último lugar, a última parte do texto diz da alegria que vem pela manhã. E o que é isto? É o fim do sofrimento. E é o início de um novo tempo. Um tempo de superação e de esperança. Quando chega amanhã, o novo dia anuncia esperança, alegria, anuncia oportunidade, anuncia recomeços. Tem uma passagem bíblica em 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 19, que fala que quando Davi ele está orando e jejuando pelo seu filho, e ali ele chora, ele sofre pelo filho, mas o filho morre. E depois que o filho morre, ele muda completamente. Enquanto o filho estava doente, enfermo, muito mal, Davi chorou, quebrantou e jejuou. Mas assim que trouxeram a notícia que o filho morreu, Davi toma um banho, troca de roupa, pede comida, quebra o jejum e se alegra. E então as pessoas entram em crise. Diz: Davi, você é maluco? Como que você está alegre sabendo que o filho morreu? Então ele libera uma palavra. Ele diz: olha, enquanto eu podia fazer alguma coisa, eu fiz. Enquanto estava ao meu alcance, estou aqui nas minhas palavras, eu fiz o que precisava fazer. Chorei, quebrantei, jejuei, me esforcei. Mas agora é com Deus. Agora é Deus. Agora já não tenho mais o que fazer. Agora já fugiu do meu controle. Já não tenho mais poder sobre a situação. Porque o Senhor tomou conta da situação.
Então agora eu tenho que me alegrar, porque o Senhor, a quem eu sirvo, está no controle, no governo, no domínio de todas as coisas. Tudo é por Ele, é para Ele, todas as coisas. Amém, queridos? Tremendo isso, né? E Jó, ele diz, olha, na presença de Deus até a tristeza, ela salta de alegria. Ou seja, quem está na presença de Deus não é o mesmo, não consegue. Se você está na presença de Deus, você supera o choro, supera a tristeza, supera a adversidade, você vence, porque na presença de Deus o ambiente é outro, a vida é outra, a experiência é outra, a companhia é outra. O que é que o salmista diz? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas ele fala antes, né? Debaixo das tuas asas. Aonde que ele estava? Debaixo das asas do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quem está debaixo das asas do Senhor, cai mesmo 1000, 10.000, é ou não é? Cai ou não cai? E não é atingido. Então esse choro, que ele acaba, quando acaba a noite e o dia começa com alegria, é a alegria que vem trazer um caminho aberto para novos começos. É o sol da justiça que brilha, é Ele declarando: a noite acabou, o choro acabou, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. É o Senhor dizendo: tome posse da alegria, mas não se esqueça que foi o choro que produziu a alegria. Tem muita gente que não experimenta alegria porque não chorou primeiro. É um processo, é uma experiência. Então acabou o choro. Eu quero declarar para você nessa noite, está ouvindo, meus queridos, o choro acabou. Aleluia. Então de manhã, amanhã veio, e amanhã tem um nome: Jesus é a estrela da manhã. Ele é o primeiro a brilhar, e começar o dia com Jesus muda tudo e todo o nosso destino. Só Ele pode mudar a realidade da nossa alma, que até pouco estava quebrantada, machucada, ferida, triste, chorando, mas a noite se foi, as trevas se dissipou, o sol brilhou, a alegria me tomou, Jesus brilhou em minha vida. É um novo dia, é uma oportunidade para eu recomeçar, porque Ele transforma todo esse choro em alegria. Aleluia, aleluia. Salmo 30, verso 11: tornaste meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluia. E olha o que Jesus disse em João capítulo 16, o verso 20, ele diz: em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Alegria. O Senhor é a nossa alegria. Ele é a luz do nosso mundo, a nossa alegria permanente e constante. Muito bem, eu quero orar nesta hora por você, mas antes eu preciso dizer algo muito importante para você. Ouça: há quanto tempo está durando o teu choro? Quanto tempo? Há
Quanto tempo você não ri mais, não se alegra mais? O que é que você está enfrentando que só provoca choro e não provoca alegria? E mais, quem tem estado com você nos teus choros? São os mesmos, ou é o mesmo, que quer estar com você nos teus momentos de alegria? Aleluia. Se nós não entendermos isto, que muitas vezes estamos sofrendo porque não tivemos ainda um posicionamento para sair dessa clausura, deste ambiente de sofrimento, de dar um basta nisso, de pegar a cama e levantar e andar. Se não entendermos isso, amados, ainda não entendemos o Evangelho, ainda não entendemos o propósito de Cristo, porque há muitas pessoas que já têm os seus choros e prantos de estimação. Tem os seus prantos e choros de estimação. É como se fosse um pet, né? De estimação. Gosta de chorar, não é? Gosta de sofrer. Não fique chateado comigo, mas receba com alegria esta palavra. Muitas pessoas que gostam de sofrer, mas Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. E muitas vezes não estamos desfrutando desta abundância em Deus. Muitas vezes não valorizamos o que Deus faz por nós. E por não valorizar o que Deus faz por nós, não cria um impacto, não muda, não faz diferença na nossa vida, mas uma dor, um sofrimento, uma frustração, uma perda, ela cria, gera um caminho de devastação na nossa alma, na nossa vida. Porque nós focamos e priorizamos e valorizamos aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, aquilo que me fere, aquilo que me machuca. Nós damos muitas ênfases. Se tivemos uma perda, então ficamos muito tempo falando sobre aquilo. Alimentamos muito tempo aquilo. E todo gigante, ele cresce de acordo com o tipo de alimento que você dá para ele. Amém, queridos? Então está aí. Eu vim aqui hoje dizer isso para vocês. Deus colocou esta palavra em meu coração. Eu sei que cada um de nós aqui temos os nossos choros. Eu também tenho os meus. Mas eu não vejo a hora de terminar a noite. Amém? Para rir. Às vezes, não é o dia todo que você ri. Rapidinho alguém vem e te faz chorar, não é? Alguma coisa acontece para desencadear uma nova noite, um novo período de choro. Mas a alegria do Espírito, a alegria é um dos frutos do Espírito.
eu preciso gerar alegria em mim, mais do que permitir a minha alma chorar. Eu preciso gerar no meu espírito um espírito mais quebrantado do que uma alma pranteada. Porque o coração quebrantado, ele gera alegria. O coração quebrantado, ele frutifica. O coração quebrantado atrai a presença de Deus, abre os céus, libera acesso à presença e ao trono de Deus. Mas uma alma chorona, uma alma ferida, ela nos enclausura, ela nos fecha, ela nos faz reter, ela nos prende, nos enclausura. Que esta seja a última noite dos choros, de tristeza, de lamento, de sofrimento. Que nosso espírito quebrantado venha produzir choro de alegria. E que esta noite passe rápida. Amém? Quero convidá-lo a se colocar em pé, enquanto os irmãos do louvor subam aqui, rapidinho. E nós vamos orar. Diga ao teu irmão: acabou a noite, meu irmão. Diga a ele: chega de sofrer. Alegra-te no Senhor. Oh, glória a Deus. A alegria do Senhor. Se fôssemos citar aqui versículos que falam sobre alegria, a gente ia ficar um tempão. Mas eu creio que o Espírito Santo já gerou neste ambiente um ambiente de alegria em nossos corações. Feche os seus olhos nesta hora. O choro nesta noite, destas noites, tem propósito. E o propósito do teu choro é ativar em você a alegria. Este é o nosso tema. Choro que ativa a alegria. Pode chorar. A Bíblia não diz que não pode, mas pode. Mas a Bíblia diz que tem um limite. Tem um limite. Dê um limite para o sofrimento. Levanta e anda. Posicione-se diante desse choro. Diga para a tua alma o que o salmista diz: ó, minha alma, porque está abatida. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele olha para a alma dele que está chorando e diz: olha, você está abatida. Chega de abatimento da alma. Espera em Deus, porque essa alma que agora está abatida, ela vai louvar, ela vai adorar, ela vai regozijar, ela vai se encher de alegria, em nome de Jesus. Enquanto cantamos uma canção, aleluia, reflita nisso. E vai se posicionando, dizendo: eu não quero mais esse choro para a minha vida. Não quero mais esse sofrimento. Não quero mais essa situação. Eu estou vencendo hoje. Eu estou me posicionando hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Aleluia.